Oi meninos y meninas, hola niños y niñas, hoy voy a hacer macacão. ¿Cómo llama en español? Escribe abajo cómo es el nombre de la pieza que voy a coser contigo. Muchas gracias. Gente, eu vou fazer macacão e ele é sem molde e com molde. Porque modelagem, tem muita gente que me pede, então eu deixei abaixo na descrição a modelagem e também a base do macaquinho. Tudo muito facinho de fazer, bem rapidinho. E esse modelo é ótimo porque você pode ajustar ou deixar soltinho como o meu. Por que que ajusta? Porque ele tem os botões na frente e tem uns truques também. Ele é transpassado e esses truques não deixam a peça ficar abrindo ao sentar e levantar. E se gostou, já deixa aquele like, compartilhe, comente, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos que vem por aí. Esse modelo é ótimo para PM até GG. Eu usei xadrez com preto, mas aí você pode variar o tecido. Pode ser liso ou só estampado, como você preferir. Gostou? Vamos lá cortar e costurar comigo. Vou usar esse tecido, é um linho misto, tem 60. Vou fazer com duas cores. Pega uma peça sua, dobra uma blusinha ou uma base que você tenha. Deixa um espaço aqui de 12, 13 mais ou menos. Aqui, como vai ser outra cor, então eu já deixo fora do tecido. Mais ou menos aqui, ó, bem perto do decote. Vê aqui a altura. Em cima do seu ombro, vai até a linha da sua cintura, vê o tanto que deu aí em você e posiciona aqui e faz a sua dobra. Até a linha da cintura, tá? Aqui tá bom. E agora você vai pegar um shortinho ou a base que você tenha. Aqui é frente, essa parte aqui é de trás, eu coloco para dentro. E aqui, ó, na linha da cintura, eu vou colocar aqui a outra maneira de cortar, que seria baixando, deixando 2 já para folga de gancho, mas eu vou deixar na parte de baixo. Então, eu vou posicionar aqui igualzinho. Lembrando que o short é até a linha da cintura também. Se for cintura baixa, vai dar diferença, então fica mais difícil. Então é bom uma cintura alta. Que aí fica a linha da cintura certinho. Aqui é o gancho frente, eu vou dobrar. Colocar um pezinho. O fio reto, eu estou me posicionando pela barra, então aqui está reto com o tecido. Aqui que ele está retinho também. Então está bom para mim aqui nesta posição. E a parte aqui da frente eu vou deixar com 11. Vou deixar aqui já marcado. Tem 11. Ele está um pouquinho inclinado e deixa margem de costura também. Você vai marcar aqui, marca o ponto na linha da cintura, tá? E vai fazer com giz ou uma régua esse risco aqui, ó. Você vai cortar até a posição do decote e daqui até o início, o finalzinho aqui do zíper, que é o começo da curva. Faça com a régua ou com a fita mesmo. Eu vou colocar aqui a régua. Aí corta com 1 de margem de costura.
Aqui eu vou fazer também com barrado, então eu vou deixar uns 2 dedinhos aqui. E já vou cortar e deixar retinho. Só com um de mais de costura. Deixar marcado aqui onde eu cortei. Que aí quando eu cortar a parte costa eu faço igual. Agora corta a lateral. Eu vou deixar 2 de mais de costura. Vou seguir. Até aqui a parte da cava, eu vou baixar, aqui na cava eu vou baixar 2. Vou marcar. E deixo mais de costura. Agora, deste ponto que eu baixei 2, eu vou vir reto até este ponto. Olha como que eu vou dobrar. Deixa eu tirar aqui a manga, ó. Dobro nesta posição aqui. Baixei 2 e venho até a parte do meu decote. Sigo reto. Pronto, aqui é a parte frente e você pode fazer uma pence aqui de 2, bem no meinho, caso você queira mais acenturado. Mas eu quero soltinho, então eu vou deixar sem pence. Mas pode acrescentar pence, se você quer acenturar, você pode entrar aqui e fazer uma cinturinha aqui na parte da cintura. Aí é como você desejar. Agora aqui na parte de baixo está faltando a parte, o barrado e aqui a parte do ombro, que a gente vai pegar um tecido e fazer. Aqui eu já coloquei um tecido, um pedaço já dobrado. Posiciono aqui, essa parte aqui vai dar. E aí eu deixo aqui a peça exatamente onde eu deixei. Você pode não retirar a blusinha, tá? Ou a sua base, a modelagem que você estiver fazendo. Porque assim você sabe onde estava. Eu marquei aqui, eu sei exatamente a posição. Aqui 2 de mais de costura, ó, tá? No lugar. É manga japonesa, então eu vou dobrar aqui o comprimento que eu quero. Você pode fazer mais ou menos. Se quiser mais comprido, espalhe o tecido. Eu só queria até aqui mesmo. Aí aqui eu continuo o corte. Aqui é a parte frente, eu vou cortar com um de mais de costura. E aqui eu vou seguir esta linha reto, porque está em V, né? Aqui bem no começo do decote, nesta posição aqui. Então, eu dobro. Retiro aqui. Aqui eu vou deixar mais de costura, então eu vou só riscar. Puxo um pouquinho para cima. E deixo um de mais de costura. E fica desta forma aqui. Aqui onde está reto eu vou fazer uma curvinha, porque eu acho que encaixa melhor.
venho aqui, entre os dois, marco, faço essa curva. Começando daqui, ó, venho. Pronto, assim vai ficar bem melhor o encaixe. Dobra aqui na parte costa. A linha da cintura está aqui. Coloca aqui, ó, na cava. Nesta posição, deixa mais espaço aqui, tá? Então, eu venho bem aqui no cantinho. Pra deixar esse espaço maior por causa do gancho do short. Viro na parte costa também. Geralmente eu corto colocando uma perna dentro da outra, mas aqui não vai dar. Eu vou ter que cortar nesta posição e depois eu vejo o tamanho do gancho. Puxar aqui até que fique só a margem de costura aqui. Então, aqui, ó, se estiver reto aqui embaixo, alinhado com o meu tecido, então já está bom. O meu tecido está cortado esquadrado, então ele está retinho, não está torto. Vou pegar aqui. Aqui eu baixei 2 no outro, então eu já faço aqui com margem de costura. Aí eu venho bem aqui, ele vai ficar um pouco curvadinho, ele vai vir assim, ó, mais curvadinho na parte de trás. Então vai, esse tanto aqui tá bom. E aqui eu sigo. E vou seguir até este pedacinho que tá aqui. Que vai ser a parte que está aqui dentro. Vou mostrar depois. De gancho. Corta aqui com um. Aqui eu vou só abrir, vou deixar já retinho, porque eu tenho que seguir esta linha aqui da blusa e não do short, pra ficar tudo soltinho. Então, não retiro nada aqui, eu só vou abrir. Então, essa parte aqui já está boa. Agora aqui tem gancho aqui dentro, onde eu vejo que ele está. A costura, tá vendo essa costura aqui? Ele está bem aqui, ó, lá embaixo. Aí você quer ver o tanto que vai sair, você mede. 5, então você vem daqui, ó, 5, mais margem de costura. Aí você vem fazendo essa curva e corta. E o tamanho é a mesma distância. Coloca aqui. E ó, tá certinho, vai tirar apenas uma beirinha. Veja que eu nem tirei, tá? Então eu já deixei aqui, vou colocar um tecido aqui embaixo e já vou cortar igual o outro. Aí coloca aqui, ó, embaixo. Eu vou encostar aqui, vou subir um pouquinho pra ficar mais de costura.
E aí eu corto aqui. Depois eu vou medir direitinho na outra parte para ver se tá encaixando aqui, porque aqui está com a pontinha um pouquinho menor. Deixa eu tirar aqui. Corto ali. Aqui eu vou abrir, que está a dobra do tecido. Para ter queda de ombro, eu vou subir 3 imagens de costura. Decote, costa, só uma curvinha aqui, com mais de costura. Essa parte aqui eu vou entrar um pouquinho, só um meio, para ter um bom encaixe aqui. Pronto, aqui já está melhor esse corte aqui. Retiro e agora eu vou acertar. Deixa eu ver como que tá aqui. Ele está com uma margem de costura legal. Deixa eu colocar aqui para cima. Só vou tirar um pouquinho aqui. O meu está mais curvadinho. Eu tento tirar. Pronto. Agora o barrado eu vou cortar depois e aqui na parte de trás eu vou colocar uma pence, tá? É opcional, se alguém gostar bem soltinho não precisa. Eu vou colocar bem no meio. Marca. Aqui a linha da cintura, se você não marcou, lembra de marcar, tá? Aqui com a blusinha, a linha da cintura, ela está bem nesta posição aqui. Deixa marcado, que aí você sabe. Aí aqui eu vou entrar 1,5, uma pence de 3, terminando em nada e terminando em nada na parte de cima. Vai dar uma cinturada na parte de trás. Primeiro, vou fechar o gancho e fechar esta parte aqui. Costura, vai ficar assim, costurou também o gancho, aí você pode abrir. Depois de costurado, você vem e costura aqui. Coloca um em cima do outro, costura e faz acabamento. Aqui eu vou fechar o gancho, mas lembra que eu falei que para dar folga de sentar e levantar, que eu ia baixar aqui? Você pode baixar 2, refazer e abrir. Por que que eu não fiz no meu? Porque o meu shortinho ele já tem um gancho já bem folgado. Mas se o gancho do seu short não for muito soltinho, então você tem que baixar 2 aqui. Aí você vem terminando em nada na parte de cima. Aí você corta 2, vai e retira esta parte aqui. Aí vai ficar mais folgado para você sentar e levantar. Fazendo isso, faz também na parte da frente. Que aí você baixa o 2 também e corta terminando em nada. Até aqui, ó, na parte de cima. É só este pedacinho aqui na frente. Baixa e corta. Não pode cortar aqui o detalhe da parte dos botões, não. É só até aqui. Baixou o 2, corta, termina em nada aqui, bem na curva. E o de trás é aqui, terminando mais para cima. Isso faz com que você senta e levanta. Aí você corta. Eu não vou cortar, porque o meu shortinho ele já tem um gancho bem folgado. Então agora eu vou costurar.
Aí faz acabamento, tá? Depois de costurado. Aí também faz acabamento ali naquela parte, posiciona aqui em cima. E costura e também faz acabamento. Pronto, aqui eu já costurei, fiz acabamento. E costurei também aqui. Aqui você pode rebater para ficar assentadinho ou não. Eu vou preferir deixar, porque eu vou fazer as duas pences. Aqui já está marcado o local. A pence, para terminar bem fininho, começa aqui, ó, da parte do preto e venho bem fininho, aí eu vou entrando. Que assim não dá a bolha na pence. Termina aqui. E aí faz a outra, a parte de trás. Deixa eu aqui na parte da frente. Você vai fazer o mesmo aqui. Você vai posicionar aqui, costura e faz acabamento aqui com overlock ou zigue-zague. Eu já fiz. Pode, aqui sim, é bom passar um pesponto, que ele fica mais assentadinho. Costura aqui. Eu fiz também a outra. E já passei uma costurinha, ó, que aí ele fica bem batidinho e fica melhor de fazer o acabamento. O acabamento da frente você pode tirar um revel completo ou fazer como eu vou fazer, que é uma tirinha de 4 de largura. Vou posicionar aqui em cima, vou costurar até esta parte aqui, antes da curva do gancho. Até aqui. Aí aqui eu vou cortar, aí depois eu vou virar e rebater. Ou o revel, como você preferir. Aí eu vou dobrar aqui e vou fazer um pesponto até na parte de cima. Aqui no biquinho a gente faz uma dobrinha. E continua dobrando. Mas antes de pespontar, eu já vou costurar aqui o gancho, que aí fica mais fácil o acabamento.
Que é o ponto direito com direito e costuro. Pronto, fiz o acabamento. Agora eu vou deste lado aqui e vou já colocar também. Aí depois eu costuro eu rebato tudo junto. Agora eu posso virar também. Vamos fazer o pesponto. Você pode fazer pesponto deixando beirinha assim para fora. Olha como fica bonitinho. Pode deixar assim ou colocar todo para dentro, como você achar melhor. Acho que eu vou deixar uma beirinha bem fininha, que eu acho que fica interessante. Eu vou passar ferro para ficar bem assentadinho, que eu acho que vai ficar bem mais fácil de rebater. Aqui eu passei e já pespontei esse lado aqui. Costurei e deixei esta beirinha aqui como se fosse um vivo. Fica bem interessante. Agora eu vou pespontar aqui o outro lado. Já coloquei o alfinete, ó, dobrei, passei a ferro. Aí este lado eu já vim até aqui, dobrei. E esse vai por cima. Pra ficar bem certinho, tem que fazer uma costurinha antes de pespontar. Coloca em cima e não dá bolha aqui. Eu dobro bem direitinho aqui até achar a costura. Pronto, aqui tá legal, então eu seguro aqui. Venho aqui do outro lado. E eu vou dar um pontinho prendendo, segurando aqui, ó, na costura. Aí eu passo uma costurinha aqui, vai e vem. Alfineta aqui. Do gancho. Pronto, deu um retrocesso. Aí costurou, aí ele vai vir aqui por cima e fazer o acabamento. Que é dobrar. E aí eu vou fazer todo o pesponto que está alfinetado aqui até lá em cima. Posso começar daqui ou começa lá de cima para baixo. Primeiro eu vou alfinetar essa parte. Pode alinhavar também. Vou aqui, ó, bem na beirinha até lá em cima.
aqui é o transpasse. E aqui você vai ver o quanto você quer aberto aqui na parte de cima e vai observar se não tem nenhuma bolha. Vou colocar um botão aqui, outro aqui, faz a casinha de botão, aqui e uma aqui embaixo e a outra aqui em cima. Você pode fazer 4 e mais um em cima ou só 4. Deixa eu ver com esses meus botões. Vou colocar, acho que um maior. Acho que fica mais bonito. Então, ó, pode ficar só assim, com 4, ou se você quiser mais fechado aqui em cima, você pode pôr mais um aqui. Aí é como você achar melhor. Eu vou fazer os 4, se eu sentir que tá muito aberto, eu faço um aqui. Ou, em vez de fazer um, faz só um ganchinho, pra não ficar aquele decote se abrindo, né, conforme se movimenta. Então, fica assim a parte da frente. Por enquanto eu vou alfinetar aqui. E agora sim eu vou colocar frente e costa. Agora aqui, antes da gente colocar lateral com lateral, eu vou fazer acabamento aqui do decote, que pode ser o mesmo revel, ou você faz um embanhadinho. Eu vou fazer um embanhadinho que fica bem delicado e fica bom também, mas pode fazer o revel, tá? O embanhado é bem fininho. Essa sequência é melhor para acabamento, tá? Por isso que eu estou fazendo assim. Que alfineta, costura e depois a gente faz a parte da manguinha também. O mesmo lado, o outro lado também você costura. Agora que costurou, faz acabamento como preferir. E aí você embanha daqui, aqui onde está o ponto da cava, que é bem encostadinho aqui do outro tecido, na parte do linho. Então eu venho e dobro uma vez, 2 vezes. E costuro igual fiz no decote das costas. Pronto, fechei ombro, fiz a barrinha da manga e agora a gente vai colocar lateral com lateral. E vamos costurar de cima até embaixo, fazer acabamento, os dois lados, tá? Eu vou aqui também fazer o mesmo deste lado aqui.
Aqui, ó, costurei, experimentei, costurei os dois lados e vi que ficou bem reto. Então eu vou entrar um pouquinho aqui na cintura e fazer essa curvinha. Porque esse tecido aqui, ele é linho misto, então ele tem algodão. Então ele fica armado. Quando é um tecido mais sintético, ele fica mais maleável, então fica mais bonito. Agora, este aqui é bom entrar um pouquinho. Essas coisas que eu vou tirando depois são detalhes que a gente corrige quando faz modelagem. Mas como não tem modelagem, a gente corrige no corte e na costura. Aí eu vou entrar aqui 2, que dá certo pra mim 2. Começo fininho aqui, entro 2 e termino fininho na parte do quadril, fazendo essa curvinha aqui. Aí você costura e corta. Aqui do outro lado, eu já fiz isso. Olha, tá vendo? Eu entrei, costurei e agora eu vou fazer acabamento aqui. E aí eu faço do outro lado também. E aqui no gancho, você vem e junta, costura. Vou costurar aqui primeiro. Faz acabamento já aqui nessa parte. E aí aqui na lateral ficou maior a parte de trás. Corrigi isso aqui também em modelagem. Como não tem modelagem, a gente corrige depois de costurar. Que eu venho, segura aqui onde eu já costurei, deixa bem igualzinho e corta esse bico que ficou na parte de trás. Pronto. Aí ficou igual. Deixa eu retirar um pouco aqui. E aí já igualei, aí faz o mesmo na outra perna aqui. Pronto, feito isso já dá pra até para colocar a parte da barra da perna. Então depois... E eu vou cortar desta maneira. Você corta no tecido dobrado. A largura eu fiz com 10. Dobrado. Aí depois de dobrado, você dobra assim. E aí você corta aqui, ó, na largura com margem de costura. Faz isso 2 vezes para a perna, aí você abre aqui, vai fechar, e o comprimento é o que você quiser. Eu fiz com 10 dobrado. Se você quiser, pode ser mais comprido também. Aí você vai fechar aqui. Fechou. Você vai aqui dobrar. Desta forma aqui, ó, já fica com a barra, né? E você vai encaixar aqui, alfinetar e costurar. Faça 2, uma para cada perna. Ó, se eu vou virar aqui e vai alfinetando. Se quiser diminuir depois, diminui por aqui também, aonde você costurou. Aqui, ó, é só passar a costura, fazer acabamento, aí depois vai virar aqui, ó, já vai estar prontinho o seu barrado. Agora aqui também eu vou fazer outra correção aqui nessa parte da manga. Eu tenho o ombro para frente, então manga japonesa sempre pega aqui em mim, por isso que eu faço uma curvinha. Já fiz isso em modelagem. E aqui eu corrijo às vezes quando eu tô cortando, porque na realidade eu esqueci que pegava. Já fiz até barrinha, vou ter que fazer de novo. Mas aqui, ó, eu entro 2 aqui, e aí eu faço essa curva aqui. Isso aqui ajuda a não ficar pegando na frente. Quem tem ombros pra frente, aquele braço que fica mais pra frente, não consegue ficar muito atrás. É uma má postura, mas é o que acontece com algumas pessoas, e comigo é isso. Retiro aqui e fica bem melhor, tá vendo? Só essa curvinha, faz dos 2 lados, corta aqui. E aí já vai ficar muito bom.
aí faz a barrinha de novo. Daí eu vou fazer agora aqui a entreperna e terminar de corrigir a lateral aqui. Pronto, aqui ó, já costurei, fiz acabamento. Aí aqui você puxa e já fica certinho. Fiz a outra também. Aproveitei, já fiz as casinhas aqui de botões. Só fiz 4, eu dei preferência por 4 mesmo. Coloquei aqui os botões e fiz uma casinha de botão aqui, ó, bem no meio, para não ficar abrindo, já que vai ficar muito espaço entre um botão e o outro. Aí eu fiz a casinha aqui e o botão vai ficar deste lado aqui. Então esse aqui vai fechar. Aí não tem perigo de ficar abrindo quando você senta ou faz algum movimento de abaixar. Ele fica fechado, não fica abrindo aqui. E eu vou postar lá no Instagram Reels. Se você não me segue, segue lá, Luciete Vasconcelos Ateliê. E aqui no Shorts aqui no YouTube. Lembrando que eu cortei sem molde, mas tem o molde, eu fiz pra vocês. Vou deixar aí abaixo na descrição do vídeo para quem gosta do papel, da modelagem. E olha como ficou, que graça. Ficou bem bonitinho e ele é ótimo para quem quer fazer cintura, tá? Você vai lá, pode entrar o tanto que você quiser, depois faz as duas pences aqui na frente. Vai ficar bem acinturadinho para quem gosta mais apertado. Pra mim ficou soltinho, né? Do jeito que eu gosto de usar. Então, essa é a costura de hoje. Espero que tenham gostado. Obrigado pela companhia até aqui. Paz e luz para todos e até o próximo vídeo. Tchau!